Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo. Esse vídeo é a parte 3 e o assunto é presente simples ou simple present em inglês, ok? Hoje nós vamos falar sobre os advérbios de frequência e qual a relação deles então com o presente simples. Vamos lá então? Bom, gente, então vamos falar sobre os advérbios de frequência e o simple present, qual a relação que tem aí. Vamos ver aqui a definição, uma pequena definição. Advérbios de frequência são essenciais para descrever a regularidade ou com que frequência uma ação ocorre. Gente, eu já falei no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, né, que o tempo verbal para descrever o que eu estou falando no momento da fala não é o simple present. O simple present, ele vai descrever então ações cotidianas, habituais, que acontecem com frequência, com regularidade. Então, para isso que ele serve. Então, se o presente simples descreve coisas que acontecem com frequência, então os advérbios de frequência, eles são muito úteis aqui para poder me auxiliar na hora da fala. Então, por exemplo, always, sempre, usually, normalmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, rarely, raramente, never, nunca. Porque isso aqui não está falando de coisas relacionadas à frequência, são palavrinhas que me auxiliam na hora de eu descrever a frequência com que alguma coisa acontece, por exemplo, nunca, sempre, às vezes. Então, é por isso que ele é tão importante quando a gente está falando no presente simples, no simple present, ok? Bom, só que a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer o uso então. Então, os advérbios de frequência, eles são colocados antes do verbo principal na frase. Então, na hora de eu fazer uma construção da frase, eu coloco ele normalmente, então, antes do verbo principal. Então, olha o exemplo aqui, ó. She usually drinks coffee in the morning. Então, se eu estou falando que ela geralmente toma café ou bebe café de manhã, eu estou falando de uma frequência. Então, vamos identificar quem que é o advérbio de frequência, então? Usually. Quem é o verbo principal? Drink. Tem o S aqui porque é a terceira pessoa. Nós já falamos sobre isso. Então, o advérbio de frequência normalmente vem antes do verbo principal. Mais um exemplo, então. They often go to the gym after work. Então, vamos lá, gente. Então, often é o nosso advérbio de frequência e go é o nosso verbo principal. Então, eu coloco antes. Mas será que é sempre assim, gente? Vamos ver o próximo slide? Então, olha aqui, ó. Quando os advérbios de frequência são colocados depois do verbo, quando eu estiver usando o verbo to be. Então, ó, os advérbios de frequência também são usados com o verbo to be. Neste caso, são colocados após o verbo to be na frase. Ficou repetido aqui, né, gente? Então, olha aqui, ó. I am always happy. Então, nesse caso, eu coloquei depois. Então, eu tenho aqui o verbo to be, que é o verbo principal, e depois o advérbio de frequência. Então, quando eu estiver usando o verbo to be, eu coloco depois do verbo to be, e não antes, como acontece com outros verbos. Olha esse outro exemplo aqui. She usually busy on weekends. Então, ela geralmente está ocupada nos fins de semana. Então, gente, verbo to be is, advérbio de frequência usually, certo? Bom, pessoal, pode acontecer também de você ver o verbo, o advérbio de frequência ser colocado numa posição diferente antes ou depois do verbo, como a gente acabou de ver. Gente, é muito comum. Só que aqui eu estou ensinando para vocês a forma formal, a forma correta de se escrever, certo? Mas nada impede, por exemplo, que uma frase comece com sometimes, ou então termina com sometimes, por exemplo. Ok? Bom,
O próximo vídeo, então, a gente continua falando sobre o Simple Present. E se você é aluno, está estudando inglês e gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de compartilhar, de deixar o seu gostei aqui e aguarde que vai ter um próximo vídeo, então, falando mais sobre o Simple Present. Até o próximo vídeo!